E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Na paz de Deus? Amanhã, às 19 horas, tem Bahia e Atlético. Lá, ó, de Medellín. Tem Vitória e Cerro Largo, às 21h30. E o Vitória comemorando seus 126 anos. Venha com a gente. E aí, meu amigo Givaldo? É só um bate-papo? É só uma resenha? Em um minutinho? Você pode até não concordar com a minha opinião, mas eu concordo com a sua. Venha comigo. Um abraço a galera aí. Vamos que vamos. E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Um abraço para meu Givaldo aí, que de vez em quando a gente para, bate um papizinho, ele que me acompanha aí. Um abraço para você, Givaldo, você, sua família, saúde, paz, que Deus proteja a todos. Valeu? Então, obrigado a todos vocês aí. Meu amigo Capacete, todos que me acompanham aí, um abraço a todos vocês. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. O torcedor do Vitória está eufórico e faz sentido, né, sobre a vitória do Vitória sobre o Vasco. Há de convir que, mesmo sendo torcedor adversário, há de convir que quando um time entra em campo determinado a querer vencer, isso eu não quero dizer que os outros não entrem em campo determinados a vencer, não. Mas tem determinados jogos que a circunstância, foi no caso do Vitória, a expulsão daqueles que dizem, né, que assim dizem que o melhor jogador do Brasil, alguém é o melhor jogador, é Mateuzinho. Dizem ele, né, fecha parênteses, que é eles que dizem isso, que entendia que com a expulsão de Mateuzinho o time poderia dar uma queda brusca. Sentiu, é claro, evidente, como qualquer time sente. Sai o gol, volta para o segundo tempo, e aí o cara diz, olha, quando eu falo o cara, é os jogadores e o técnico. Olha, parceiro, aquilo que eu dizia no ano passado, na cabeça da torcida a gente perdeu o melhor jogador, na cabeça da torcida a gente perdeu o melhor jogador, isso é o que eu estou dizendo aqui agora, lá dentro do vestiário. Olha, a gente perdeu o Mateuzinho, pô, acabou com o time, aí surge alguém lá no fundo e diz, não tem nada disso não, cabra, vamos para cima. Vamos pra cima, vamos mostrar que mesmo com a expulsão de Mateuzinho, a gente tem raça. Por que eu não vou falar assim, técnica, porque ela vai pro lixo diante de uma circunstância dessa. Tudo foge da tática, do que montou, da técnica, e entra assim em campo a raça. Não é isso? Eu não estou aqui dizendo que jogador, para ninguém tá interpretando mal aí, viu? Não estou aqui dizendo que jogador do Vitória, quem está em campo ali não tem técnico, não é técnica. Tem sim. A tática é o que o técnico monta. A tática. Para cada jogo. Agora a técnica é individual de cada atleta. Então eu não estou aqui dizendo isso. Eu estou dizendo que tem hora que essa técnica, que é a do jogador, ela vai para o lixo e entra em campo a raça. Ele entra em campo com raça. E isso fez o diferencial no final do jogo, quando alguém sai do banco e vai lá e faz a virada do jogo. Isso dá o psicológico para o atleta, mostrando para ele, olha, nós somos capazes, gente, de lutar para que isso aconteça. Nós somos capazes, sim. Eu estou querendo aqui, no meu pensamento, dizer assim, que tem hora que você tem que botar, como diziam aqueles radialistas mais antigos, botar o coração no bico da chuteira. Confere? Dividir bola com raça, vibrar cada bola que disputa, cada lateral que joga com raça, cada toque na bola é com raça. E ele, essa tal raça, supera em algumas situações a técnica. Ela não é uma regra geral, mas ela precisa entrar
de vez em quando, ali nas 4 linhas do futebol. E faz valer a muitos times de futebol que, por não ter, às vezes, aquilo, técnica, se supera na raça e consegue sair com resultado. E o Vitória mostrou isso no jogo contra o Vasco. Mas não vai ter isso contra o Bahia, certo? Esqueça contra o Bahia, porque nós vamos dar uma porradinha no domingo. É só a resenha. E o Vitória, que já tem mais um jogador colocando na justiça, e eu falei sobre isso. Deixa eu trazer para isso aqui. Eu falei sobre isso o ano passado. Já vinham falando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Deixa eu ver quem foi o jogador aqui. Esse cara aqui. Bruno Vini. Coloca o Vitória da Justiça e deixa o clube. Lembra que eu falava isso o ano passado? Esse monte de contratações, às vezes feita, eu não vou dizer sem critério, mas por emoção. Aí você enche o time de atletas e depois vem o desconforto desses atletas, porque vê a perspectiva de não jogar. E ele, como atleta, ele quer realmente jogar. Ele, como atleta, ele quer atuar. E o Bruno Vini, que tá aí, o Vini, ele entrando na justiça contra o Vitória. Eu tô com um probleminha aqui nesse mouse meu que tá virado no estopor, viu, pai? Porra, tá me enchendo o saco esse videocábio. Porra. Tá aqui. Contratado em abril de 2024. Lembram disso, né? Com apenas 8 partidas disputadas pelo Vitória, o zagueiro Bruno Vini está processando o Vitória em ação que pode chegar a 5 milhões. Então, é para você ter ideia, o Vitória, que já foi um celeiro de formação de atleta, traz esse universo de atleta. Problema lá do Vitória. Estou falando aqui do Vitória, problema lá dele. Estou apenas falando fatos que aqui estão, que a gente percebe. Eu sei que, apesar de desagradar alguns torcedores do Bahia, né, que não me inscreve no meu canal porque eu sou Bahia e falo do Vitória, o torcedor do Vitória não se inscreve porque eu sou Bahia e estou falando lá. Então, não tem nada a ver com vocês, problema de vocês. Certo? Então aqui eu vou falar do futebol do Bahia, falo do esporte, falo do Fortaleza, falo do Ceará. Então esqueça isso aí. Então o Vitória, né, tá nessa situação. Volta de novo meu mouse aqui. Pronto, isso aqui. O Vitória tem esse embrulho aqui para descascar. Certo? Então, contratação é preciso ter realmente a participação do cara que vai assumir o time, que é o treinador. Porque joga-se nas costas dele essa responsabilidade. A diferença do Bahia hoje para o Vitória é que o Bahia hoje tem gente especialista em investimento. Não é torcedor do Bahia. Já falei isso aqui outras vezes. Torcedor do Bahia sou eu. Torcedor do Bahia é vocês que estão me ouvindo aí, me assistindo. Mas o pessoal hoje do Bahia são investidores. Ele investe o dinheiro deles para que o dinheiro deles chegue no topo. Se o dinheiro deles chegar ao topo, coisa que eles querem, o Bahia chega junto. Porque eles são investidores, não são torcedores. Ele não age pela emoção de torcedor. Ele age pela emoção, mas de investidor. Precavido para investir o seu dinheiro. Para ele não quebrar o investimento e não quebrar a empresa a qual ele investiu. Simples. Não precisa mais de nada. Não sou matemático, né? Mas quem pouco entende de economia, que é economia dedicada, a gente nem entende, mas sabe que é isso aí, investidor. No Vitória tem emoção de torcedor. E há quem diga que o Vitória está trabalhando para uma SAF. Eu espero que a emoção de torcedor, nesse caso, continue. Por que nesse caso que continue? Que não se torne SAF. Porque é assim que alguns dirigentes, que é o próprio Mota, dizia que não queria lá atrás, na Série C e Série B, que agora vale um dinheirão. Tá certo. Até aí,
ele pensou como um cara que tem um produto que acha que vai valorizar no ano subsequente. Saiu da C, que um preço era tal, deu certo, foi para B tem um preço tal, foi para A e tem um preço tal. Não pensar agora em SAF, para mim é um bom negócio como torcedor do Bahia e quero que continue assim, certo? O Vitória que enfrenta amanhã às 21h30 o Cerro Largo pela Sul-Americana, que é o terceiro colocado e vai na briga direto lá para tentar por uma vaga, certo? Remalso Bahia que joga às 19 horas. Esse jogo aí é um jogo pegando fogo, jogo quente, certo? Jogo quentíssimo e que volto a dizer que o Bahia deixou escapar isso dentro de casa. E os argumentos usados pós o jogo que o Bahia perdeu para o Nacional, para que o Bahia colocasse em campo um time misto contra o Flamengo, eu espero que isso seja recompensado no dia de amanhã. Eu nunca pensava que o Bahia poderia colocar um time misto para jogar contra o Flamengo. Eu entrei em algum ali para ouvir conversa de torcedor do Flamengo que ficou bem com o triunfo. Para ele a vitória foi beleza, não foi? Mas alguns torcedores disseram assim: mas o Bahia colocou um time misto para jogar com a gente poderia meter uns 4 ou 5, pô. Tivemos condição. E o torcedor nosso aqui, o Bahia, fiquei meio acomodado, dizendo assim: o Bahia colocou realmente um time, segundo o Rogério Ceni, time misto, porque o Rogério Ceni foi o que disse. Eu vou trazer aqui o que ele disse, né? Eu continuo dizendo que o Bahia não tem time misto. E o Bahia tem um time por completo, certo? Todo mundo tá ali e é todo mundo por igual. Mas vou ver aqui se eu encontro a fala de Rogério Ceni para justificar. Deixa eu ver aqui para eu endossar o que Rogério Ceni colocou aqui, ao dizer que colocou um time misto. Eu espero que ele esteja certo no que ele está dizendo, porque deu a tal importância ao... Deixa eu ver se eu estou mostrando isso aqui para vocês. Tô. Rogério Ceni explica: time misto contra o Flamengo tem relação com o jogo pela Libertadores. Eu espero que ao colocar isso como título, a reportagem, após ter ouvido o Rogério Ceni, que isso tenha sido a justificativa para o que a gente quer amanhã, que é o triunfo. Porque se o triunfo acontecer, e a gente vai trabalhar para isso, torcer para isso, a gente diz: Rogério Ceni realmente estava certo ao colocar o time misto. Mas se isso não der certo, não é o que a gente quer, que o Bahia perca, é claro, evidente, aí ele joga por terra o que ele falou. Confere? Então, essa palavra, essa frase ali, time misto, que eu não vejo no Bahia time misto, eu se fosse o repórter aí, o Rogério Ceni, se ele falou isso, eu não daria ênfase a isso aí. Eu diria o Bahia, pelo fato de ter os dois laterais nessa situação e para evitar desgaste, alguns jogadores que vêm desgastado com a maratona que está acontecendo, o Bahia vai priorizar para esse jogo contra o Flamengo, né? Colocar alguns atletas, porque nós vamos precisar da nossa força máxima no próximo jogo. E mesmo aqueles que estavam contundidos, que vai voltar agora, eu não quis apostar no jogo contra o Flamengo. Vamos para a Libertadores, priorizando nesse momento a Libertadores, né? E dando um pouquinho lá para frente o Campeonato Brasileiro, porque tem um prazo para isso. Então, esse é meu ponto de vista. Eu espero que ele tenha acertado. Volto a dizer, o Bahia não tem time misto, na minha visão. O Bahia tem um time muito, bom, né? Para cima. E eu já falei sobre isso aqui, que é um time que vem em formação desde 2023. Isso não muda do dia para a noite. Eu quero que mudasse do dia para a noite, mas eu sou consciente. A minha cabeça me diz que eu tenho que ter a noção, experiência de saber que essas coisas não se transformam do dia para a noite.
Por característica e cultura do futebol brasileiro e por si o seu torcedor segue essa mesma linha, a gente quer transformação imediata. É isso? Mas o que o Bahia vem implantando é para médio, que já está na metade desse médio, para o longo, que é mais uns 3 anos aí, para que o Bahia chegue. E não sou eu que estou dizendo somente isso. Eu já dizia isso quando a SAF chegou. Hoje eu vejo a reportagem no Brasil falar sobre esse assunto, que o Bahia está e que daqui a 3, 4 anos, posso até não estar vivo, que o Bahia não, vai ser um dos grandes times do futebol brasileiro. Tá certo? E esse é o trabalho feito com inteligência e consciência. O Bahia já entrou nessa fase de Libertadores, passando a ser conhecido no mundo, né? Como a gente diz assim, o Bahia é o mundo, e agora essa frase, essa palavra, ela se firma mais. Se o Bahia garantir a vaga na Libertadores, avança para mais o mundo conhecer o Bahia cada dia mais. Mas o mundo passa a enxergar o Bahia não só pelo Bahia estar na Libertadores, de olho no aglomerado do Grupo City. O Grupo City, o aglomerado em cada país onde tem o aglomerado City, passa a observar. O City está lá em Girona, está não sei o que lá, tal. Esses atletas, esses torcedores lá, desses países aonde o City tem o aglomerado, passa a acompanhar o companheiro, o co-irmão, o parceiro, que é o Sport Clube Bahia, e no topo desses investimentos para esses 13 clubes no mundo é o City. Confere? E aí, esses torcedores desses 13 times no mundo, o Bahia, né? O Grupo City, o time do City, outros mais, Girona, outros mais, passa a dizer o seguinte: vamos ver porque o City está investindo tanto no Bahia, será que está valendo a pena? E esses torcedores desses outros clubes que eu falei, está de olho no Bahia, para saber até onde ele vai. Então o Bahia virou o mundo por conta disso, tá certo? E que a gente espera que a gente possa ter um grande resultado amanhã, sair com o triunfo de lá, o que a gente espera, tá certo? Eu vou dizer aqui que eu também torço para o jogo de amanhã, o jogo da manhã do Bahia, e também torcendo para o Internacional, né? Mas um bom resultado para o Internacional seria o empate. Beleza? Né? Agora eu pergunto a você o seguinte: o Bahia ganhando o jogo, o Internacional ganhando o jogo. Torcedor pensa o contrário. O Bahia ganhando o jogo, Internacional perdendo. Mas o Internacional perdendo, o Nacional não vai entrar no paro para disputar o último jogo lá com o cara lá, com o Atlético, perdendo o Bahia, o Atlético, se perder do Bahia, não vai lá para cima do outro? Vai. Então, é muito cedo ainda, mesmo faltando 2 rodadas, para a gente estar aqui como torcedor de outros clubes. Mas eu digo, torcer para o nosso Bahia ganhar o jogo e torço lá para o Internacional. O Internacional. É o que eu quero. Eu prefiro ter que disputar aqui dentro alguma coisa com os clubes daqui de dentro do que com os clubes de fora. Mas o clube de fora traz uma visibilidade externa. Confere? O time de fora, na Libertadores, dá uma visibilidade externa para a marca Sport Clube Bahia. Valeu, galera? Então, volta de novo para aqui, mouse, pelo amor de Deus. Você está me esquentando a cabeça. Deixa eu trazer para aqui. Então, o que é que a gente espera? Que essa camisa aqui é quando eu vou falar da Libertadores. Ó. Bahia e Brasil. Alguém tem uma camisa dessa? Não, né? Mas eu tenho. Aqui é falar do Brasil e do Bahia, meu amigo. O cara vai dizer que, pô, rapaz, onde esse cara inventou essa camisa, rapaz? Inventei não. Aqui não é inventado não, meu amigo. Aqui é o Brasil, aqui é a Bahia e aqui é o Brasil, Zil. Tô falando do Brasil. Aqui tem a... Olha. Ó. Ó. Quando a seleção tinha time. Tá bom? Quando a seleção tinha time. Não vou entrar nesse mérito hoje não, para não estourar mais ainda o tempo. Então, obrigado a todos vocês. Amanhã tem Vitória e Cerro Largo versus Vitória. Atlético
de Nacional lá de Medellín. E o Bahia às 19 horas. Venha com a gente. Vamos dar uma porrada lá dentro. Mas volto a dizer para vocês. Nós tínhamos uma chance aqui grande e o Bahia deixou escapar. Olha, não pode dar sorte para o azar. Tá bom? Um abraço a todos e ficamos para um próximo bate-papo.